Olá, meus amigos. Que a paz de Cristo Jesus reine abundantemente no coração de cada um de vocês. Nós vamos estudar agora a segunda lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre. Lição esta comentada pelo pastor Elenay Cabral, que tem o título Integridade Moral e Espiritual. Toda a lição está baseada no livro de Daniel, no Velho Testamento. E nesta segunda lição nós vamos falar sobre a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. Acompanhe comigo o texto áureo que está baseado em Daniel no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A verdade prática diz o seguinte: a integridade de caráter implica uma disposição interior para se manter fiel aos princípios da vida cristã. Nós vamos observar que quando Daniel é levado para a corte da Babilônia, ele dispõe no seu coração, ele tem um sentimento de não se contaminar com os manjares do rei. Nós vamos ver que é um exemplo prático da fidelidade de alguém quando esta pessoa se dispõe a ser fiel a Deus. Nós vamos ver nesta lição que Deus é recompensador. Deus é fiel para com aqueles que dispõem no seu coração de serem fiéis a Deus. Esta lição vai trazer um pouco da história e o relato da vida de Daniel e dos seus 4 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que foram todos levados cativos à Babilônia, quando Deus lá trabalha na vida deles, quando Deus age positivamente na vida de Daniel e de seus amigos, e Deus dá o crescimento, inteligência, Deus dá o vigor físico e capacidade para que eles possam ter uma postura de fidelidade, mesmo estando em terra longínqua, mesmo estando sob o cativeiro da Babilônia. A lição vai nos mostrar que mesmo que a situação nos seja adversa, mesmo que a situação seja contrária, Deus é capaz de abençoar, Deus é capaz de guardar, Deus é capaz de ajudar todo aquele que propõe no seu coração manter-se firme e íntegro ao Senhor. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a situação política no reino de Judá. Ora, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e a sitiou. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 1, versículo 1, que no 3º ano do reinado de Jeoaquim. Jeoaquim era rei de Judá, a tribo do sul, uma tribo do reino do sul, porque Israel havia sido dividido entre reino do norte e reino do sul. Jeoaquim também é subjugado pelo rei Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor venceu a Síria e a Palestina numa batalha chamada Batalha de Carquemes, ele recebe o direito de assumir o trono, mais ou menos no ano 605 a.C., assumir o trono da Babilônia, do Império Babilônico, no lugar de seu pai. Ele então sitia Jerusalém e, em 3 oportunidades, ele invade Jerusalém e começa, na primeira leva, a levar utensílios da casa de Deus para serem utilizados na casa do Deus dele, da Babilônia. Nessa primeira leva, ele leva consigo alguns nobres, entre eles
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nós já vimos na lição passada que estes jovens possuíam mais ou menos entre 14 e 17 anos de idade e eram jovens dotados de grande inteligência, dotados de grande sabedoria, e Nabucodonosor determinou que estes fossem levados para a Babilônia a fim de servirem no palácio do rei. Eles deveriam ser preparados, aculturados na cultura babilônica, a fim de servirem no palácio do rei. Então, a situação política do reino de Judá era uma situação por demais degradante. Ou seja, além de sitiar Jerusalém, nós vamos observar que na terceira vez que Nabucodonosor sitia Jerusalém, ele destrói totalmente o templo, arruína, queima o templo, destrói a cidade de Jerusalém e leva cativo o povo judeu. O objetivo dele ao destruir Jerusalém não era simplesmente destruir a cidade, mas acabar com a lembrança e acabar com a cultura do povo judeu e, por que não dizer, tentar dizimar, ou melhor, aqueles que acreditavam no Deus Jeová. O objetivo então de Nabucodonosor era, além de destruir a cidade, acabar com as lembranças, acabar com a fé. Espiritualmente falando, a situação de Judá também não era das melhores. O rei Josias, anterior a Joaquim, havia feito uma grande reforma espiritual, benéfica, e feito aquilo que agradara ao Senhor. No entanto, os filhos de Joaquim não fizeram o que era bom perante os olhos do Senhor. Profanaram o templo, e o próprio rei Joaquim, está escrito lá em 2 Crônicas 36 e 13, diz assim, que ele endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Por esta razão, o entregou nas mãos de Nabucodonosor. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer para você que Deus está no controle absoluto de todos os reinos. Enganam-se aqueles que pensam que mandam e que não estão debaixo das ordens, mesmo que permissivas, de Deus. Nós vamos observar nesse livro aqui que Deus foi quem entregou Joaquim, rei de Judá, para Nabucodonosor da Babilônia. Nós podemos pensar que Nabucodonosor foi lá, venceu a guerra, né, por seu poder bélico, por seu exército ser mais grandioso, mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós vamos entender que não é a força, mas é o braço do Senhor que faz todas as coisas acontecerem.